Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mindcast, desvendando os mistérios do corpo e da mente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada especialíssima. É uma profissional renomada, referência no assunto, mãe de duas meninas e uma pessoa extremamente querida, na qual eu pude passar por seus cuidados com o nascimento do meu bebê. Então, a nossa convidada, ela é uma fonoaudióloga, mestranda, especialista em bebê e já ajudou milhares de famílias e bebês com dificuldades em amamentação e também em introdução alimentar. Então, é com uma honra que eu convido aqui para o nosso bate-papo a querida Rose Rebelo. Seja bem-vinda, Rose! Ai, que delícia, Michele. Finalmente deu certo. Estou muito feliz com o convite de falar desse assunto que eu amo de paixão. Oh, querida, muito obrigada por ter aceitado e disponibilizar o seu precioso tempo para mim e para todas essas mamães e papais que vão nos ouvir a partir de agora. Então, Rose, vamos Hum. lá, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você me contasse um pouquinho para nós sobre a sua história, essa carreira profissional de tanto sucesso que ajuda tantas pessoas. Como é que você foi parar neste lugar? Me conta. Pois é, que doido. Olha, eu comecei na fonoaudiologia depois de cursar um ano de direito. E daí eu vi que não tinha nada a ver comigo, que eu gostava mesmo de fono. E logo no último ano, eu comecei a estudar psicanálise. E já me interessei muito pelas questões de linguagem e fala. E assim que eu me formei, continuei esses estudos em psicanálise e me chegou a partir da demanda de uma gastropediatra, um bebê com muita dificuldade alimentar. Tudo que ele ia comer, ele nauseava, vomitava. E ela falou: Olha, ele já teve refluxo, mas esse refluxo acabou, está tratado. E essa criança permanece com esse quadro. E eu falei: Como que eu vou ajudar, né? Eu não tenho ideia. Mas falei: Gostaria muito de olhar para tentar entender o que está acontecendo com essa criança e ver se eu poderia fazer alguma coisa. Então, eu me sinto assim muito desbravadora nesse sentido, porque na época eu me formei faz 32 anos, né? Então, nessa época, na fonoaudiologia, a gente não tinha uma literatura específica sobre essas questões. Claro que a fonoaudiologia sempre trabalhou com os neuropatas, com dificuldades alimentares, com os bebês prematuros, de onde eu tive aí uma bagagem enorme. Mas, com o bebê com refluxo, eu falava, uau! Então, eu fui na literatura da medicina. Meu marido é médico, então tinha muitos amigos médicos que me auxiliaram muito também. E daí fui entendendo a partir da teoria do embasamento fonoaudiológico, mais a teoria de questões da medicina, eu fui montando um quebra-cabeça para poder realmente entender o que estava acontecendo com aqueles bebês. E foi um caminho sem volta, Mi, porque cada dia mais isso foi chegando. Quando eu comecei a atender, todos os pacientes que chegavam falavam: Mas fono cuida de bebê? Fono não é só para fala, né? E agora, hoje, esse trabalho, esse tipo de atendimento popularizou, é uma maravilha, né? As pessoas falam da fono. Então, foi um percurso assim muito gostoso. Olha só, que delícia ouvir isso. Veja, gente, nós estamos, além de uma profissional, né, que hoje em dia, hoje, se você, para a grande maioria das pessoas que você pergunta, né, as pessoas se referenciam ao seu nome. Eu acho que isso deve ser muito, muito bacana, porque afinal você olha para trás, né, e vê essa construção como uma pioneira no assunto, que desbravou a falta de literatura e que pôde ajudar tantas pessoas nesse percurso. Então, parabéns pela sua trajetória e nós
só agradecemos, porque afinal de contas, toda essa experiência profissional atrelada com essa busca da pesquisa, então você fazendo o seu mestrado, a gente sabe as dificuldades que são, né? Vem juntando as duas coisas. Eu acho que é isso o brilhantismo de um profissional, né? Quando ele vira um pesquisador depois de tanto tempo de experiência clínica. Aí você sabe o que procurar, né, nas pesquisas e tudo mais, é um outro olhar. Uhum, Então, eu tenho certeza que uhum, tanto nós como pacientes, né, quanto a área da saúde, agradece a sua contribuição agora, né, com especificamente aí a produção de ciência. E agora, querida, vamos sim. trazer, né? A gente abriu um pouquinho lá no Instagram a caixinha de perguntas para as pessoas que poderiam ter dúvidas a respeito de um tema, que é o tema que nós vamos falar sobre hoje, que é sobre a introdução alimentar. Isso é um assunto que eu estou vivendo na pele, esse desafio que é, mas que é um processo encantador. E essas Uhum, atualizações de vocês, né, trouxeram tanto sentido, né, Rosa? Eu não sei se você sabe, mas eu estudo muito mindfulness, né? E o mindfulness tem muito a ver com a maneira como as coisas estão sendo levadas hoje em dia dentro do processo de introdução. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos ver do básico, né? Quando que nós sabemos que um bebê está pronto para começar a introdução alimentar? Qual que seria a fase, a idade e esses sinais, né, que vocês consideram aí de prontidão? uhum. Bom, essa pergunta é fantástica, né, Mi? E eu acho que tem muitas questões aí que muitos profissionais da saúde podem estar atentos para esses sinais. Existe a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de todas as entidades sérias, de fazer a introdução alimentar complementar, né? Ela vem como uma alimentação complementar, porque o aleitamento seria até exclusivo 6 meses, daí entraria essa alimentação, e essa alimentação, a proposta seria, eu falo que eu gostaria de mudar o nome, de introdução alimentar para apresentação alimentar, porque teria uma mudança muito legal, porque essa criança está adaptada a um líquido, né, um padrão muscular de alimentação, de movimentos de língua, de deglutição, para aquele tipo de alimento, quer seja o leite humano, quer seja uma fórmula, né? Claro que se for leite humano, esse bebê já vai ter alguns estímulos da variabilidade de sabores, de cheiro, de fluxo, e se for uma fórmula, aquilo tem mais uma constância, tanto o volume, o fluxo, o sabor, a temperatura, enfim, né? É, Uhum. mas daí, imagina, eu gosto de comparar, Michele, essa introdução alimentar como se a gente fosse para um país completamente diferente, uma cultura muito diferente, e você tivesse que conhecer aquela comida para começar a comer, né? Então, são muitos desafios para a criança. E um deles seria o que a gente chama de prontidão global, que é essa criança poder ter um tronco ereto, a sustentação da cervical, essa musculatura, né, anterior da cervical, que está muito envolvida na deglutição, ela precisa dessa sustentação até para poder dar uma segurança na deglutição, né, para essa criança engolir com conforto. É, então, o tronco e a cervical são muito importantes. O controle mão-boca, se possível, o movimento de pinça. E daí a gente tem a prontidão oral, que daí a gente vê pouquíssimas pessoas falando sobre isso e que é tão importante. Então, eu acho que em alguns momentos ela é até mais importante que a prontidão global, porque às vezes aquele bebê não está 100% pronto de forma global, mas se ele tiver uma prontidão oral, essa habilidade do comer, ela provoca o desenvolvimento de muitas habilidades. É fantástico, é lindo, né? Então, É se a muito. gente
Se a gente puder usar isso a favor da criança, mas daí entra tudo isso que você está falando, desse cuidado, dessa conexão, né? Mas deixa eu terminar. Então, essa prontidão oral, Michele, seria muito as questões de que, para mamar, a linguinha faz movimentos anteroposteriores, né? E de elevação de língua, tá? Agora, na introdução alimentar, essa linguinha já precisa começar movimentos de lateralização. Porque se o alimento cai para os lados, é a língua, junto com o movimento de bochecha, que vai trazer para o centro para a criança poder deglutir. Então, a lateralidade de língua, o reflexo de mastigação já lateralizado, que é quando a criança consegue pôr o alimento ali e fazer o amassamento, né? Porque ela não mastiga ainda, ela só Perfeito. amassa. Então, aquele alimento macio, ele vai conseguir amassar. E o gag, que é aquele reflexo de proteção tão importante, né? Que quando o bebê nasce, esse gag está lá na parte média da língua. E Certo. conforme esse bebê vai amadurecendo, esse gag é para ir se posteriorizando e em torno dos 6 meses ele está próximo da garganta. Então, quando você põe o alimento na boca do bebê, ele pode ter um gag para não engasgar, mas ele pode ter 5, 6 gags na mesma porção. Será? Será que isso não é sinal de que ele não está pronto? Porque se esse gag estiver lá atrás, não vai ficar sendo ativado o tempo todo, né? Perfeito. Então, Rose, esses 3 pontos são fundamentais. olha só que interessante, né? Que a gente escuta esses sinais de prontidão posturais mesmo, globais, como você chama, pensando na física da coisa, né? Mas vejam, isso não é o suficiente. Muitas vezes ele tem esses sinais de prontidão, né? Como você citou, mas esses especificamente orais, muitas pessoas nem sonham com isso, né? E essa questão do gag, vamos imaginar que tem muita gente que é leiga no assunto, né? Então, o pessoal que não é da área Uhum. da saúde, o que significa isso? É um reflexo? Só assim, explicando um pouquinho melhor para as pessoas que estão em casa entenderem o que é o gag, né? Que é esse reflexo, mas como que é? Só para o pessoal que não entende muito sobre esse assunto, porque muita gente acha que a criança está engasgando, ou ela acha que ela não gostou da Uhum. comida, né? Então fala, a criança não Uhum. gostou da comida, ela tá tendo ânsia de vômito e tal. Então, explica para nós um pouquinho, especificamente, o que seria esse gag. Tá. Esse gag, Mi, ele é saudável, ele é importante, né? Porque é uma proteção. Então, quando o bebezinho é recém-nascido, ele está lá na parte média da língua, bem anteriorizado para proteger. Se esse bebê tem alguma disfunção gastrointestinal, um refluxo, uma alergia alimentar, muita disquesia, essas disfunções que não necessariamente são patológicas, que muitas vezes é da imaturidade do bebê, que é absolutamente natural e fisiológico. Sabe quando o pediatra fala, eu sei que está com cólica, que faz muita força para evacuar, que está com um pouquinho de refluxo, mas não é patológico. Vai passar? Vai passar mesmo, porque faz parte, né, daquela imaturidade. Então, se isso às vezes é muito acentuado, esse gag não vai lá para trás, que é esse reflexo de proteger a criança contra o engasgo. Antes de chegar lá onde ele vai engasgar, a criança já nauseia e já põe para fora, vomita para se defender. Então, o gag, ele é um sinal de proteção, né? Então, isso que você falou é super importante, porque eu vejo duas situações. Famílias que, se o bebê apresenta um gag, ela fica super assustada, não gostou, não quer, vai engasgar. E eu vejo o oposto. O bebê fazendo 5, 6, 7 gags em um pedaço de alimento,
e a família achando que está tudo bem, que faz parte. Então, Olha só, nenhum dos dois é legal, né? tá. Normalmente eu digo assim, se tá gag em excesso, a gente está errando na textura, na Hum, consistência desse alimento. O bebê está sinalizando para a gente, não estou pronto para essa textura, calma, né? E se por um acaso acontece bebês que não têm o gag, daí ele engasga mais facilmente. Daí, quando ele vem para o tratamento e ele começa a ter o gag ou a cuspir, a mãe fala, Rose, agora ele está cuspindo. Eu falo, oba! Finalmente, porque o que não é bom, ele tem que aprender a pôr para fora, né? Sem ter que ficar necessariamente acionando um reflexo. olha, que interessante. Então, isso também é um sinal de maturidade do bebê. Esses dias o Giovanni começou a passar por isso. Ele tem poucos gags, mas ele começou a cuspir para fora. Eu falei, uai, mas que será que é isso? Será que ele está gostando da comida? Então, olha que interessante, mais uma informação aqui para nós. Ele começa a escolher também, né? E é isso, o bebê, ele não tem que aceitar tudo, né, Rose? Ele pode ser apresentado, né? Todos os tipos de alimento, mas ele pode ter as opções também de preferência dele, certo? Com certeza, né, Mi? O paladar é algo em construção, né? E a gente sempre, pelos estudos que a gente tem, a gente sabe que as primeiras experiências alimentares, elas estão muito mais relacionadas com a textura do que o sabor em si, né? Então a gente precisa apresentar muitas vezes para ter certeza que a criança não gosta. Mas você falou aí uma coisa importantíssima. A criança não tem que gostar de tudo. E a gente precisa respeitar. Não é porque é um bebê, né, que não sabe falar, que não sabe dizer, ele não sabe dizer como a gente, mas ele expressa. Isso aqui não está muito bom para mim. Eu prefiro pôr para fora. Parabéns por Gi. Ai, que lindo! Eu fico tão feliz quando fala que a criança está cuspindo. É um ótimo sinal. Olha só que interessante, né, gente? Então, que legal, Rose. Então, assim, nós entendemos que a partir daí dos 6 meses, né? Então, já começa a olhar para esses sinais de prontidão. E, por exemplo, caso esse bebê, né? Vamos imaginar que ele está aí com 7, 8 meses e ele continua apresentando um gag repetitivo, tudo bem, pode estar relacionado com a textura do alimento, como você disse, é interessante que na introdução alimentar tem duas coisas que você falou que é tão importante as pessoas entenderem, né? Que isso é uma atualização da vida real, mas é respeitar, né? O bebê, saber que ele é, como você falou, é um ser humano, ele tem as opções. E ter paciência, né, Rose? Porque a gente quer tudo para ontem, no nosso ritmo e da maneira como a gente acha que as coisas têm que acontecer. Então, a criança tem que comer de tudo, tem que gostar de tudo, tem que comer a quantidade suficiente que a gente define que é o suficiente. Então, é uma mudança Uhum, significativa, né? Sobre o que se uhum. fazia antes do que se faz hoje. Aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre quais são os métodos que a gente pode utilizar na introdução alimentar, né? Existem diferentes métodos, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essas mudanças que os vovôs e as vovós entendem isso parcialmente, né? Até eles começarem a se Aham, acostumar com tudo isso. aham. Olha, Michele, isso que você está falando é tão importante, né? Antes de falar dos métodos, eu só vou tocar nesse assunto que você falou que é crucial, né? Que eu acho que é a expectativa da família. Então, eu amo introdução alimentar, que eu acho que é divertido, a gente se diverte junto com a criança. Mas muitas vezes a gente idealiza e cria uma expectativa. Meu filho vai comer saudável, meu filho vai comer isso, meu filho vai comer aquilo. E assim, eu brinco que filho
é aquele ser humano que vem para o mundo para dizer para a gente assim: você acha que você controla as coisas? Não, você não controla. Então, assim, para mim é o resumo mais perfeito da presença de um filho na vida da gente, né? Mostrar que a gente não tem controle. Então, a gente tem alguns métodos, Michele, que falam para a gente. Então, hoje a gente tem o tradicional, que é como era feito antigamente, né? Que é tudo bem amassadinho, tudo misturado. A gente tem o BLW e a gente tem o participativo, né? E daí tem uma pergunta que sempre que eu vou dar aula, eu faço para todos os profissionais, independente de que área que é. Eu falo, quem que escolhe o método? A família, o pediatra, a fono, a nutri, a físio, a TO, a psicóloga. Quem escolhe? Ninguém acerta, me. E eu falo, gente, é só o bebê, ninguém mais. Então, assim, tem que ser o bebê, né? Porque às vezes, hoje com o BLW, que é uma coisa muito interessante, né? Um método criado na Inglaterra, as famílias criam expectativas porque tem vídeos lindos, mas quando eu paro e falo, mas você sabe o que que é exatamente o BLW, né? Porque o BLW foi criado para crianças que mamam exclusivamente no peito, tá? Que a mãe está disponível 24 horas por dia até um ano. Então, essa mãe não tem que sair para trabalhar, ela pode dar mamar a qualquer hora do dia, né? Tem essa disponibilidade. E essa criança, o adulto não participa de nenhuma forma, só apresentando o alimento. E a criança vai guiar a própria alimentação com a mãozinha, né? E no tempo dela. Então, ela teria até um ano para poder realmente estar comendo. A gente vive num país, né, Michele, que a nossa realidade socioeconômica é muito diferente, né? Muito. Então, eu sempre acho que quando se trata de alimentação, em qualquer fase da vida da criança, a gente não pode pensar só em quem vai ser alimentado, mas em quem vai alimentar, né? Perfeito. Quem vai alimentar essa criança tem que estar bem, né? Eu acho que você que estuda mindfulness sabe muito bem sobre isso, né? O quanto você está em paz, você está em harmonia, você está em condições de estabelecer uma conexão com essa criança, de olhar para os sinais de conforto ou desconforto, é importante, né? Você trouxe uma coisa muito interessante, porque como eu estou nessa questão do Instagram e tudo mais, eu vejo que muitas pessoas, elas criam o que você falou, uma expectativa do ideal. E, ai, porque o meu bebê Uhum, não come no BLW, é como se fosse a coisa mais frustrante do mundo, e eu me decepciono comigo, com esses, né? Ai, meu bebê não é bom o suficiente, começam as comparações. Então, essa fala sua, ela é muito importante, porque não adianta a sim. gente oferecer, né, para eles um método de alimentação que não condiz com a disponibilidade, como você disse, que a mãe tem que ter, né? Poxa, é Uhum, paciência suja pra caramba, né? Às vezes o bebê de fato não está amamentando até um ano no peito, ele está usando fórmula, está uhum, na mamadeira. Então, assim, são tantas variáveis que não dá para a gente fechar o olhar e falar isso é o ideal. Né? Talvez o possível seja, uhum, né, para ter uma introdução alimentar mais tranquila para ambas, porque não adianta nada, né? A mãe ficar desesperada, e acho que acontece muito uhum, bem o fato da comida ser sólida, mais em pedaços, às vezes a mãe está muito insegura, né? E aí ela vai dar, a criança coloca na boca, ela já põe a mão dentro da boca da criança para tirar o. uhum, Veja, é muito, muito, acho que libertadora a sua fala, porque
muitas mães ainda estão nessa expectativa de que não, eu preciso conseguir esse método para ser feliz. Uhum. Na internet, né, os bebês da Pampers são bebês que comem com a mão a frutinha, a carninha e tudo mais, né? Aham, exatamente. E tem que pensar que a alimentação é uma coisa para a vida, né? A gente espera que a gente leve, que a gente coma até o último dia da nossa vida. Então, se você pensar a longo prazo, é, parece que está indo devagar, mas o conforto é primordial, né? E essa conexão, então, é um ato social. Tem tanta coisa envolvida, né, Michele, na alimentação. Tem prazer, tem esses sinais de saciedade que você falou, tanta coisa em construção ali. Então, isso poder acontecer no ritmo da família, da criança, é muito importante, né? E daí tem um ponto que a gente chama da alimentação mista ou participativa, que é a divisão de responsabilidades. Então, os pais, a família, eles têm a responsabilidade de escolher os melhores alimentos, mais saudáveis e os horários. E apresentar para o bebê, né? E o bebê tem a responsabilidade de escolher o que ele quer comer e a quantidade que ele quer comer. Então, Perfeito. isso também que você mencionou, né? Às vezes o pai e a mãe colocam um prato enorme, lindo, e a criança vai, escolhe dois alimentos e só come aqueles dois. É frustrante, claro que é. Quando tem questões de ganho de peso envolvida, é mais ainda, né, Michelle? Daí esse é um agravante gigantesco, né? Porque entra todo mundo em parafuso. Eu escuto as mães me falarem assim: Rose, como que eu posso ficar tranquila, sendo que meu bebê não está ganhando peso, não quer mamar, não aceita mamadeira e não quer comer? O que que eu faço? Eu preciso forçar ele a comer. Eu falo, então, mas não adianta, né? O forçar é uma coisa que vai dar ruim, vai, não vai funcionar, né? Hoje Pode ou amanhã. até funcionar, exatamente, pode até funcionar hoje, mas a médio e longo prazo, Nossa, e é né? isso. É uma pressão, e eu acho que isso é uma coisa que desde quando o bebê nasce, né? Fica uma coisa de, ai, o ganho de peso, o ganho de peso, o ganho de peso. E parece que a culpa sempre vem para a mãe, óbvio, né? Que tá dando o seu melhor, mas ali não tá encaixando a amamentação, a comida, enfim. E aí vem todo esse desespero. Mas é o que você falou, é uma construção. E hoje é triste, mas a gente vê muito, né? O bebê sendo forçado a comer, né? E gerando ainda, para você ter noção, olha que interessante que aconteceu comigo. O Giovanni, ele ficou poucas vezes doente, mas uma vez ele ficou e o narizinho dele escorria muito. E aí, assim, Uhum, né, a rede de apoios, até nós, a gente vinha para limpar o narizinho dele. Então, vinha para limpar e uhum, ele começou a se revoltar com a história de limpar o narizinho. E aí, a hora que a gente vinha trazer porque a gente faz essa participativa, a gente põe um pouquinho do BLW e um pouquinho da gente fazendo a introdução. uhum, Quando você colocava o garfo, o talher, a colherzinha, ele tirava, porque ele associava com a limpeza do nariz. Olha isso. Então, assim, às vezes a gente nem percebe o quanto a gente está invadindo ali o bebê e o quanto ele não está uhum. satisfeito com aquele ato. E aí a gente parou de forçar, assim, forçar, de dar a colherzinha. Ele começou a puxar com a própria mãozinha, então aí as coisas voltaram a girar. Então, assim, são tantos sinaizinhos, né, que se a gente não estiver Uhum, atento, com consciência uhum, presente, né, do que está acontecendo, passa desapercebido. Aí começa, ah, esse bebê é chato, ah, esse bebê não come, ah, esse bebê isso, começam a criar os conflitos, e aí começam as estratégias. Bota um celular, coloca uma distração aham. e outra ali. Não é, Rose? Exatamente. Esses dias, Michele, eu atendi uma família muito querida. Eles foram meus pacientes na amamentação
E daí eles estavam com dificuldade de deslanchar a introdução alimentar. E eles me fizeram um vídeo, e é uma criança linda, esperta. Mas, gente, eu falei, ela vai ser atriz. Porque eles começavam a dar comida, ela fazia assim, sabe? E ela olhava, e ela fazia poses, mas parecia que ela estava assim, brincando com o pai e a mãe, se divertindo, mas muito distraída. Então a refeição estava durando 1 hora. Nossa, já pensou para uma criança de 8 meses, 1 hora? É quase uma tortura, né? E daí eu comecei, a gente foi conversando, eles fazendo alguns vídeos, me mandando, eles foram entendendo, e de repente eles fizeram uma comida um pouquinho mais molhadinha. Ela estava comendo a comida da mesa, praticamente, né? E ela estava com 8 para 9 meses. E eu estava achando aquela comida um pouco seca para ela. E daí, mesmo eu dando a dica, e daí o vídeo era outra criança, aquele foco, sabe? E assim, abrindo a boca, pedindo mais. Eu falei, é isso que eu quero, né? Porque a alimentação, ela tem essa capacidade, ela organiza a criança. Sabe quando vai mamar? A criança, sinais de prontidão alimentar? Então, os sinais de prontidão, que são tão lindos, é aquela criança assim, me dá que eu quero comer, tá gostoso. Então, o olhinho, a boca, a mão, todo o corpo pedindo, né? E o oposto daquele outro, que é ela fazendo pose, rindo, distraindo, olhando para isso, jogando as coisas no chão. Então, às vezes é difícil para as famílias entenderem esse foco. Mas quando acerta ali em algum ponto, daí aparece uma nova criança, vamos dizer assim. Ótimo, olha só, que interessante isso. E o foco da atenção, então, é um sinal extremamente importante, né? Então, quando o bebê começa a Uhum. e até o ambiente, né, Rose? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, né? Que acho que o ambiente, o que é importante ali para começar a introdução, né? Estar com a família. O que você diz para nós aí sobre o momento? Claro, de novo, o que é o ideal e o que é possível dentro de cada casa. Mas quais seriam, né, os cuidados que a gente pode tentar ter para além da questão de alimentação especificamente, né, deixar mais molhadinho e não deixar tão seco, é o entorno, né, o contexto. Uhum. Eu gosto muito de colocar essa criança já um tempo antes para participar da alimentação da família, né? Coloca sentadinho ali perto para ele ir vendo. A criança já começa muitas vezes a demonstrar interesse pela comida, né? Dos familiares. É, a gente sentar na mesma altura dessa criança, não ficar em pé no cadeirão. E assim, uma coisa que é muito comum, Michele, é na família ter pai ou mãe, né, que tenha uma dificuldade alimentar. E às vezes vai dar comida para aquela criança e tem uma família inteira. Ah, é igualzinha a mãe. Ah, é igualzinho o pai. Ela é ruim de comer também. Ela não vai comer. Muita gente falando, come, come, experimenta, né? Então, a refeição é para ser uma troca, uma partilha. A criança pode pôr na sua boca, você pode pôr na boca da criança, uma coisa gostosa, né? Então, se você quer vender um trabalho, Michele, para alguém, que você vai fazer? Você vai preparar uma apresentação bonita, você vai, né, mostrar aquilo com prazer, você vai mostrar que você pode usar aquilo. Então, a gente, para apresentar e vender para o bebê a ideia, a gente tem que mostrar para eles que é bom, né? Então, acho que o estar junto, com calma, sem muita falação né? E sem essa pressão. Come, põe na boca, vamos. Porque se o bebê vê você colocar na boca, a tendência é ele querer pôr na boca, né? Nossa, Então, acho que esses cuidados. e a questão de barulho, televisão, tela, daí também nem pensar. Ah, pra quê, né? Comer é tão bom.
Gente, Uma delícia. A gente vive nessa cultura, né, Michele? De que vamos sair com os amigos, vamos para um restaurante, vamos para um bar, vamos para um café. Então, por que que tem que ter uma tela, né? Acho que não. Claro que algumas crianças já se habituaram. E sim, daí eu falo, então, gradualmente, vamos tentando diminuir, porque a comida em si pode despertar um interesse enorme nela. Seria o ideal, né? seria o ideal mesmo, com certeza. E eu acho que essa cultura hoje, né, da gente sentar junto com a criança, tentar fazer uma refeição, como você falou, não tão longa, mas ela visualizar através do exemplo é muito Uhum, interessante. uhum. Rose, e assim, só uma questão de esclarecimento para as pessoas, por que que hoje em dia não se amassa tão, amassa no início, né? Mas por que que hoje em dia a tendência é oferecer para o bebê uma alimentação um pouco mais sólida, mais pastosa? Por que não tanto aquela papinha batida no liquidificador de antigamente que a gente comprava, né? Até a papinha pronta. Por que que hoje em dia isso mudou? Conta para nós. Isso é bem legal, né? Porque a gente sabe que se o bebê estiver se desenvolvendo bem, ele já tem preparo para amassar alimentos macios, né? Tá, Eu não vou dar uma castanha para uma pode. criança, eu não vou dar um pedaço de carne que precisa, né, de um trabalho de mastigação, de pulverização, né? Alimentos crocantes, por exemplo, uma maçã crocante, como é que ele vai quebrar sem dente? Então, agora, um mamão, todos os alimentos passíveis de serem amassados é para essa criança ter condição. Muitas famílias não têm coragem, têm muito medo. Então, daí a gente sugere para primeiro amassar, né? E às vezes dar algum alimento sólido para esse bebê que ele não consiga tirar um pedaço. Então, por exemplo, uma laranjinha lima que ele vai chupar, mas ele não vai conseguir tirar um pedaço. Então, ele vai fazer um treino ali, bem importante, né? E essas texturas novas, Michele, é muito em função de que esse estímulo sensorial de diversas consistências, vão ajudando essa criança a desenvolver as habilidades sensório-motoras, né? De todos os movimentos necessários para uma boa mastigação, respiração, fala, tudo isso pode acontecer, tá? Então, mais uma vez, eu vou te falar, eu vejo os dois opostos. Família que ainda bate no liquidificador, às vezes sem necessidade. Tem casos que são patológicos, e daí a gente tem que fazer isso em algum momento, mas daí sempre o pediatra está junto com a fono, né? E existem alguns casos que, por exemplo, o bebê está fazendo a introdução alimentar e comendo milho, Hum. né? Milho é um grão, ele não consegue amassar o milho. Então, o que que acontece? Tem um risco maior de engasgo. E esses dias um pai falou para mim: Rose, eu desfiei um filé mignon. Filé mignon é uma delícia, mas é uma carne mais seca, porque não tem gordura, né? Então ele falou, ele não comeu. Daí eu descobri que se eu desse uma colherada de carne e um gole de água, ele comeu o bife inteiro. Mas o que que acontece, Michele? O que que a gente sabe nas dificuldades alimentares? Qual que é um recurso que, por exemplo, na obesidade, né, a gente tem que combater? É o líquido junto com a refeição. Então, o que que adianta você dar sólido para o seu bebê e ensiná-lo a engolir com líquido, Olha que entendeu? interessante. Você acha, ai, meu filho está comendo sólido, que lindo, mas ele está tomando líquido junto com a refeição? Tá ruim, Que né? tá. Porque a gente está levando ele a criar um hábito muito ruim para a alimentação, né? Então, E eu ia é, perguntar exatamente isso agora. Se pode dar água, né? Durante a refeição, e você me respondeu. E se
se de repente, assim, né? Porque muitas pessoas pensam exatamente como você, ai, mas é muita comida, muito tempo para ajudar ele a engolir um pouquinho, pode dar um pouquinho. Como que é essa medida depois da alimentação ou não, em outro momento que se dá? Como que é essa questão? Como que vocês acham que é melhor fazer? Olha, o bebê tem muita saliva, muita, Tá. justamente para ajudar. E a recomendação, né, mundial é de que a comida do bebê até 1 ano seja bem mais molhadinha, tá? Então, tudo bem, né? Ela pode ser amassadinha, ou mesmo sendo um sólido macio, mais úmida, né? Então, tá tudo certo. E daí, o ideal é que ele possa beber a água, né, de 15 a 20 minutos depois da refeição. Porque o líquido compete, né, com o alimento, o espaço no estômago, então tende a dilatar um pouquinho esse estômago, que não é uma boa, né, Sim. para as questões de obesidade futuras, né? A gente está com um problema de obesidade infantil nunca visto antes no Brasil, no mundo inteiro, né? Com os ultraprocessados, enfim, tem muita gente falando sobre isso, né, Michele? Mas é bem sério isso. E eu falo que tem coisas que ali no início, se a gente conseguir cuidar, a gente já está ajudando, né? Então, não oferecer líquido junto com a refeição é uma dessas coisas. É só muito, muito útil essa informação. E é só assim a questão, Rose, de bebês que ainda amamentam, né? Por exemplo, o Giovanni, ele ainda amamenta, né, no peito, ainda Que porque lindo, alguém conseguiu um que milagre. vitória! Gente, você vai fazer outro dia uma gravação só sobre amamentação, porque vale a pena, gente, porque vocês não sabem o que essa mulher é responsável por ajudar tanta gente. Eu sou prova viva disso, como transformou a nossa vida. E até hoje ele, ele ainda mama no peito, e muitas vezes, assim, né, o pessoal que ajuda a gente fala assim, ah, mas vai dar almoço agora, ele acabou de mamar, vai dar o mamar depois do almoço. Me diz uma coisa, a minha pediatra acaba dizendo o seguinte, Michele, é livre demanda, hora que ele quiser você dá, mesmo que coincida um pouco com os horários de refeições. Então, me diga uma coisa, isso influencia ou não? Qual é a opinião de vocês em relação a isso, Rose? Tá. Só um parêntese, minha boca não conseguia parar de rir, que eu fiquei emocionada de saber que você está amamentando até hoje. Que linda, que alegria. É, Antes por você, você sabe. linda. Ô, Michele, o leite humano é liberado. Antes, depois, junto, tá tudo certo, né? Então, assim, a composição do leite, né, humano é uma coisa inexplicável. Nunca, eu acho que nunca, ninguém vai conseguir inventar nada parecido, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, então tá tudo certo. Tá bom, olha Concordo só. com a sua pediatra. Ai, que bom. Querida, então assim, ó, agora vamos ir especificamente para algumas dúvidas do pessoal que mandou para nós. Se você tiver alguma questão também que você acha relevante falar, você fica à vontade, porque o papo é nosso, né? E você que lidera. Mas existe alguma colher que seja melhor do que a outra? Tem gente que tem medo de dar inox, né? Porque agora está da cera dentinho e tudo mais, pode machucar. Conta pra gente. Legal. Até deixei uma coisa aqui do lado. Que bom. Colher, Michele, eu falo que qualquer uma. Eu só não gosto, só não recomendo colher muito funda, sabe? Por quê? Então eu peguei uma espátula, né? Porque o ideal é que o bebê, quando mama, ele faz aquele movimento da linguinha para frente e para trás, né? Muitas vezes, quando você chega com a alimentação, ele não está fazendo completamente a linguinha para cima e para baixo,
que é para deglutir um sólido ou um amassado, né? Então, o ideal, porque às vezes a gente faz assim, ó, Isso. né? Eu falo, calma, gente. Então, vamos chegar com essa colher assim, bem na horizontal, parar para a criança tirar o alimento da colher, ó. Hum. Porque às vezes, ao engolir com a linguinha projetando um pouquinho, a gente acha que a criança está pondo para fora, não quer comer. E ela está tentando engolir. Então, Uhum. a colher, se ficar aqui e ela for tirando da colher, a própria colher serve como guia para ela deglutir. Então, a criança vai, tirou e acabou. Você vai, pega mais, né? Às vezes eles querem segurar a colher junto, deixa segurar. Não segura a mão durante a alimentação, né? Não prende a mão. Então, colher, qualquer uma é ótima. E muitas vezes eu falo, dá uma na mão da criança e uma na mão de quem alimenta. Isso pode? Opa, com certeza. Ai, que bom. Então, olha, essa dica da colher funda não é uma coisa. E essa estratégia de jogar, né, virar a colher não é recomendada. Olha só, pessoal. Então, muitas dicas que tem ouro aqui nesse podcast de hoje. Legal, Rose. E, bom, uma seguidora acabou perguntando quais são os sinais que eu preciso ter, né, estar atenta para o bebê estar se alimentando bem. Quando que eu sei que ele está se alimentando bem, sem ser, por exemplo, ir para o pediatra e pesá-lo e usar somente essa referência do peso? Quando que eu sei que está indo tudo bem? Assim, acho que essa é a dúvida que ela trouxe. Ah, acho que é aquilo, né, Michele? Quando você vê que a criança gosta do momento, que você pega ela, ela entendeu, ela já fica toda animadinha, né, e feliz, e põe a comida na boca e ela tá feliz, tá comendo bem, não fica tendo um monte de gag, engasgando, né? Acho que são esses sinais de estar com foco, né, de não estar com aquele comportamento de fuga que a gente fala, dessa criança ficar virando no cadeirão, procurando outra coisa, querendo sair dali, né? Esses são sinais ruins. E quando a gente considera que uma criança pode estar saciada ali, quando que a gente sabe que é o momento de respeitá-lo ou um aviãozinho, mais uma, né? Ficar forçando a comidinha lá. Quando que a gente pode considerar que são os sinais de saciedade? Eu acho que o bebê começou a se desinteressar, deu uma nauseadinha, a mãe rapidamente começa a perceber os sinais de que o bebê não quer. Eu sempre falo, acabou, parou. Melhor acabar. Ainda cabia mais um pouquinho, não tem problema, né? Porque muitas mães falam, ai, Rose, eu quis insistir só mais uma, daí ele vomitou. E daí vomita tudo, Ai, entendeu? Então, eu escuto muito, mas muito isso. A mãe falar para mim, ai, eu juro que nunca mais eu vou insistir. Porque olha, tinha comido tão bem e eu falei, ai, só mais uma. E aquela uma foi fatal. Enfim, ó, né? interessante. Transbordou a garrafinha. É, Ótimo. então, Então, temos que respeitar, né? Porque isso também faz o processo dessa maturidade, até neurológica, em relação à saciedade mesmo, né? exatamente. Dele ir percebendo, né, os sinais de saciedade dele, poder ir desenvolvendo essa comunicação dos sinais, né? Perfeito. E a outra dúvida, né? Quando que a gente deve buscar uma ajuda profissional? Então, quais são esses sinais de alerta para dizer, olha, eu devo procurar uma fonoaudióloga ou devo procurar pediatra? O que acontece? E também, assim, como que vocês conseguem ajudar isso? Uhum. Olha, o pediatra é aquele profissional que eu falo que é aquele profissional assim que a gente se apega e vira um amigo, né? Porque é uma figura muito importante na vida da família, né, Michele? Meu Deus, eu não sei o que seria de mim Nossa, sem o pediatra das minhas filhas.
né? Uma pessoa que ficou muito importante mesmo na minha vida. É uma âncora, que a gente confia, que está ali para. Então, eu acho que o pediatra sempre precisa acompanhar bem de perto tudo isso. E se sentir que essa introdução não está indo bem, né? Você está apresentando os alimentos, a criança está apresentando essas dificuldades que a gente já mencionou, né? Está passando o tempo, você não consegue ver sinais de evolução. Por exemplo, uma criança, você fala, ofereceu uma laranjinha. Primeiro dia, foi mais ou menos. Segundo, se interessou mais um pouquinho. Nosso terceiro adorou. Ótimo, né? Agora você oferece uma semana e não aceita, não se interessa. O que será que está acontecendo, né? Daí vale a pena conversar com o pediatra e se o pediatra entender que é o caso, talvez ver, porque daí a fono vai avaliar todos esses sinais de prontidão, Legal. tanto global quanto a prontidão oral. E se não tiver, tentar entender a causa, e muitas vezes a gente pode orientar algumas coisas que em casa a mãe pode fazer para acelerar a maturidade, né? O amadurecimento desses sinais, o surgimento desses sinais, né? Interessante, Rose. E só assim uma dúvida, se, por exemplo, a gente, muitos pais, eles têm aflição do bebê na fase que antecipa a introdução, né? Aquela coisa do bebê ficar com a mão na boca. Ai, não é para pôr brinquedo na boca, é caca. E essa questão específica dessa descoberta, dessa exploração da mãozinha dentro da boca, isso ajuda nesse processo dessa redução do gag mais para posterior de língua e também pela própria aceitação da introdução alimentar? Isso tem uma relação ou não? Tem muita, muita. É super importante, é necessário isso, né? Uhum. O bebê, tem muita mãe que tem medo da sujeira. Eu falo, gente, tem que ter esse contato. O sistema imunológico precisa dessa provocação, como fala a doutora Ariana, né? Essa provocação é fundamental para o sistema imune. E a criança é um ser extremamente sensorial. Ela é guiada pelas, né, as respostas motoras partem do estímulo sensorial. Então, o ano passado saiu uma revisão mostrando que quase 90% dos bebês, em algum momento da vida, até os 2 anos, pode chupar o dedo ou a mãozinha. E eles vão largar por si Ah, só. Então, deixa essa criança pôr a mão na boca, tem que ser estimulado. Em torno de 3 a 4 meses, tem que começar a oferecer muito mordedor, com textura, com temperatura diferente, né? É super importante, Michele. excelente, querida. E aí, bom, uma dúvida específica, né, de uma seguidora que é: o meu bebê de 9 meses está se recusando a todos os alimentos e tem muita resistência em abrir a boca, né? Acho que o bebê deve, o que fazer? Existe alguma orientação para você dar para essa mãezinha ou não? Temos que avaliar para entender melhor. O que você diz? Normalmente, o bebê para de abrir a boca porque ele está se defendendo. Então, às vezes, a gente quer que o bebê coma, ele não está pronto por algum motivo, e a gente insiste muito. E daí ele trava e não abre mais, né? Porque os bebês nessa fase, se você dá sua mão para ele morder, por exemplo, eles amam. Eles adoram levar tudo na boca, né? É uma fase perigosa. O que acha no chão, bicho, plantinha, tudo vai para a boca, né? A minha filha, eu peguei ela com uma lagartixa morta na mão. Aqui, ó. Eu, não, sorte que deu tempo. Então, são coisas que, se a criança está travando a boca, né? Provavelmente ela já está dizendo: aqui o território é meu, aqui está proibido. Então tem que ter uma reconquista
E daí eu acho que já de 9 meses o ideal seria entender por que que essa criança não está aceitando bem o alimento e está precisando trancar a boca, né, Mi? Com certeza, interessante É. isso, né? E que nem eu falei do Giovanni, né? A questão de limpar o narizinho já foi o suficiente para ele criar uma Uhum. da colher, o que não tinha nada a ver com o processo. E aí, aos poucos, a gente foi oferecendo uma colherzinha, como você falou, para ele ficar brincando e voltou a aceitar um pouco mais a alimentação. E para finalizar, assim, de perguntas, a temperatura do alimento, Rose, qual é a temperatura ideal? É bom oscilar, né, entre uma frutinha gelada ou não? É melhor dar numa temperatura mais ambiente? O arrozinho, o feijãozinho, é melhor dar mais quentinho? O que você me diz aí? Eu acho que eu já até sei um pouquinho da resposta, porque é um pequeno ser humaninho, né? Mas conta para nós o que é o ideal. Olha, eu gosto da variação de temperatura, nada quente, né? Quente, quente, eu acho que não tem necessidade. Eu gosto muito da praticidade, tá, Michele? Então, Muito. eu, por exemplo, sempre penso, se a família está na rua, né? Hum, Não levou a comida e não tem condições de aquecer, é importante que essa criança coma na temperatura ambiente, tá? É, se a criança tem um pouquinho de dificuldade, em algumas situações eu sugiro dar mais geladinho. Então, hum. uma frutinha gelada, né? Às vezes a criança tem muita dificuldade, tem muita náusea. Você dá um pouquinho mais gelado, você está aumentando a informação sensorial. Aquela temperatura aumentada guia mais a resposta da criança. Então, dá mais conforto, né? Então, é, eu só não sugiro o quente. De resto, eu acho que é legal ele acostumar com todas as temperaturas. Excelente. Bom, querida, eu acho que de dúvidas assim que a gente recebeu foram essas. Eu queria deixar agora em aberto para você, se quiser colocar alguma consideração. De antemão já agradeço esse papo riquíssimo que tivemos aqui. Acho que esclarece muitas coisas para muitas famílias. E vou deixar então para você fazer um fechamento aqui sobre esse assunto, e contar também para as pessoas onde que elas te encontram, onde você atende, na que cidade, e quais são os seus contatos aí, especificamente, e depois a gente coloca também embaixo aqui do YouTube, no Spotify também, rede social. Mas eu vou então deixar para você finalizar esse nosso encontro aqui, que foi muito especial. E já vou deixar um spoiler aí, que eu acho que a gente vai fazer um mais para frente sobre amamentação, porque é tão, tão rica esse papo. E como eu disse, né, pessoal, ela foi a pessoa que mais ajudou a gente numa fase bastante conturbada no começo do processo de amamentação. E vejam, o Giovanni está com 10 meses, estamos ainda amamentando, não fomos para a fórmula, a introdução alimentar está acontecendo e ele continua mamando no peito. Então, Rose, Que lindo. obrigada por tudo que você fez por nós e que você faz por tantas pessoas. E vou deixar então para você fechar esse nosso encontro, tá bom? Que legal. Michele, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é assim: se tem uma palavra que eu acho que tem que ser sinônimo na introdução alimentar, é conforto, né? Conforto do bebê. E para a gente poder entender se esse bebê tem conforto ou não, a gente tem que estar conectada com o bebê, né? Então, a gente tem que estar ali, olhar para o bebê, entender os sinais, mesmo que sutis, aquilo que você falou tão bem, né? Os pequenos sinais do dia a dia, para poder estar conectada com sua criança e dizer: isso ele gostou, isso ele curtiu, ele está envolvido, e não, isso aqui não está legal para ele, eu vou entender o que que não está legal e tentar reverter isso, né? Então, acho que esse é o principal a ser realmente respeitado. E queria te Olha, agradecer muito, querida. Delícia de conversa,
falar sobre isso. Delícia de neném, o Giovanni, né? Adoro ver seus stories para vê-lo. E eu estou aqui em Campinas, no mesmo prédio que a Michelle, né? É uma coincidência. E estamos aí, nas redes sociais, no consultório, né? Lá na Unicamp. Tá bom, querida? Agradeço imensamente a confiança e esse convite. Amei participar. Que bom, foi realmente uma delícia. E acho que a Rose ela traz uma coisa muito boa assim para nós mães que estamos todas sempre no desespero nessas situações, Uhum. que é a leveza e a clareza. Assim, eu acho que você tem essa capacidade de trazer uma luz para nós no fim do túnel e acalmar o nosso coração. Então, se você é uma mãe, um pai que está passando por uma dificuldade, eu recomendo fortemente essa profissional e recomendo que vocês procurem, né? Se não a Rose, um profissional para te dar esse, que nem você falou, um braço, né? Um ombro amigo de confiança e não um profissional que vai estar te julgando ou te trazendo um peso para a situação, que já é difícil para nós, ainda mais quando é a primeira Uhum. viagem. Então, Uhum. essa leveza que você traz, eu acho que é muito interessante. Sigam a Rose também lá no Instagram dela, porque ela traz muito conteúdo bacana e cada vez mais ela está aparecendo ali, né, Rose? No Instagram. Quando sobra tempo, né? Exatamente. Então, querida, muitíssimo obrigada. E aí, daqui a pouco, a gente faz um novo episódio aí para trazer mais assuntos. E é isso. Então, um super beijo, obrigada. E obrigada a todos pela atenção e pela presença aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns pelo seu podcast maravilhoso, Michele. Você traz coisas preciosas para as famílias. Ai, querida, obrigada. Beijo. Beijo.